caridade não há salvação. Que caridade é essa e que salvação é esta, né? Em Mateus 25, 31 a 46, ele cita a passagem do juízo final que foi descrita por Jesus, né? Então, Jesus dizia que quando o Filho do Homem vier, separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes, né? Seria o dia que o mundo ia terminar, que ficou na mente das pessoas aquele juízo final. Porque até então a nossa ideia de Deus era aquele senhor, né, dono de um cajado muito pesado e que separava os bons dos maus, né? Os bons iam para o céu, sentavam à direita do Pai, e os não tão bons, os maus mesmo, né? Hoje a gente diz não tão bons, né? Mas na época era mal mesmo. Iam para o inferno, iam para algum lugar onde iriam arder no mármore do inferno, coisas assim parecidas. Então, Jesus citava isso. Vai separar uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita, ou seja, os bons, e os bodes à sua esquerda, né? Então, no juízo final, retrata a época em que a terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo melhor. Então, a gente tem que encarar já hoje, quando estudamos os evangelhos, de que a linguagem é alegórica, né? Hoje nós vamos falar sobre uma parábola e a linguagem é alegórica. São símbolos usados com a realidade da época das pessoas, quando estávamos lá, para que pudéssemos entender naquela época o que significava aquela mensagem de amor, porque a mensagem era de amor. Mas éramos tão embrutecidos ainda que, se hoje é difícil entendermos, né, a linguagem do amor, entender o amor como finalidade da vida, quando perguntar qual o sentido da vida, o sentido da vida é aprender a amar. Uma vez que aprendamos a amar, o amor como está até escrito, é porque tapou ali um pouquinho, como essa força propulsora do universo, é ela que envolve todas as virtudes. Então, aprender a amar é o nosso objetivo final, né? Tudo que passamos ainda em termos de sofrimento é porque não amamos como deveríamos. Então, isso já está acontecendo, né, quando estamos deixando o mundo de provas e expiações e entrando num ciclo de regeneração. Os espíritos também é que promovem isso, senão o planeta não conseguiria. Então, vamos chegando a um ponto em que vamos nos conscientizando, vamos aprendendo, vamos raciocinando, vamos pensando a respeito. Eu sempre cito a gente estar, por exemplo, num dia de sábado, né, ou domingo, tirar dias assim que antes era para o descanso, era para lazer, era para passear, para qualquer outra coisa que não fosse uma coisa séria. A gente falava assim, não, coisas, eu quero distrair, né? E a gente tira já esses dias, já isso indica uma maturidade espiritual, para poder aproveitar o tempo e ouvir alguma coisa. E, além do mais, trazer, às vezes, os nossos filhos, tem todo um propósito, né, de crescimento. Então, o mundo está saindo, né, dessa fase de expiações e provas para um mundo melhor. Era isso que Jesus previa e conversava com eles. Ele descreve o momento em que haverá separação dos bons e dos maus. É bom a gente ver isso, né? Que a gente sabe que não é assim na realidade, mas como foi o sentido figurado que ele botou. Então, na descrição, ele diz que são utilizadas figuras e alegorias adequadas à época, para melhor apreenderem o ensinamento. Então, ele faz a descrição, né, da ideia do juízo final, né? A felicidade reservada ao justo e a infelicidade que espera os maus. Então, acima, que seria o céu, seriam os justos, e embaixo os que não foram bons, né? Então, a gente sabe, quando a gente vai estudar no Espiritismo as leis de Deus, sabemos que todo o planeta e tudo que há nele é regido por essas leis, que são as leis que Deus organizou para poder nos manter nesse sentido, né, de ir e vir nessas viagens ao mundo físico, ao mundo espiritual, colhendo elementos para a nossa evolução. Então, essas leis são 10,
E a última delas chama-se Lei de Amor, Justiça e Caridade. São 3 em uma. E os espíritos dizem que se a gente cumprir essa última, estaremos cumprindo todas as outras automaticamente. Então, se formos amorosos, justos e bons, estaremos no shape, né? Será que é difícil uma coisa dessa, né? Ser bom, amoroso e justo, né? Que coisa! E a gente imagine, a gente passa tantas encarnações, né? Deus já nos criou assim, nesse processo de reencarnações, para poder ganharmos, né, essa categoria de espíritos evoluídos pelo nosso próprio mérito. Não porque foi dado por um milagre, nada disso. Foram sentimentos e conquistas que nós fomos ganhando e construindo, né? Então, é uma vida inteira de um espírito construindo do nada, né? Que nascemos simples e ignorantes e vamos chegar à angelitude. Quer dizer, é um negócio mesmo bacana, né? Estamos longe de lá? Estamos, mas também não estamos tão perto do que já fomos na época da barbárie, na época de Jesus, né? Que nós o crucificamos, não aceitamos. Eu sempre digo que nós colamos só o chiclete na cruz, não fizemos nada mais assim aterrorizante. Então, o que é que fizeram aquelas pessoas justas para merecerem a salvação? Por que eles ficam? Por que são considerados justos, né? Porque eles praticam a caridade moral e material, né? Então, quando a gente pensa na salvação, nós já também tínhamos essa ideia de salvação, era que bastava você crer em alguma religião, você pertencia a alguma religião que era cristã, então você, por isso, estava salvo, né? Eu lembro que na época, no ano 2000, quando teve aquela ideia de que o mundo ia se acabar, eu tinha algumas amigas da igreja evangélica, por exemplo, e nós éramos muito amigas, trabalhávamos juntos e tudo. E ela dizia assim, puxa, Maris, eu tenho tanta pena de você, porque eu lhe acho tão boazinha, mas você vai morrer, não vai se salvar. Eu digo, mas por que eu não vou? Porque você não aceita Jesus. Ainda mais você está no espiritismo, aí é que você não vai se salvar mesmo. Mas eu disse assim, mas você acha que Jesus vai vir salvar quem é evangélico, quem não é, quem é isso, quem não é aquilo? Não, né? Somos nós. Nós como espíritos imortais. Ela, vem você, mas eu estou com tanta pena e tudo. Eu disse, eu não estou não, porque eu acho que não vai acontecer nada. Porque é muito pouco, né? É muito pouco para Deus uma coisa dessa. Mas eu achava interessante isso, né? E hoje, quase 20 anos depois, eu vejo pessoas aqui no centro, de tantas religiões diferentes, né, que vêm aqui também, e outras pessoas que vão lá, sabe? Então, não existe mais, graças a Deus, tanta, como é que diz, segregação, não existe mais essa separação, a gente já se entende, né? Vão ter dores que uma pessoa católica ou evangélica acha legal cuidar dentro do espiritismo, vão ter coisa dentro do espiritismo que vai ser bom também a pessoa querer, por exemplo, eu quero casar, mas eu quero casar na igreja católica, porque faz um casamento lindo. Eu também, se fosse casar de novo, eu queria de novo na igreja católica, porque é mais bonito, né? Assim, aquela igreja imponente, aquele vestido maravilhoso, né? É bonito, flores. Então, essa parte artificial, essa parte material da vida, a gente tem que aproveitar ela em todos os sentidos. Agora, a parte espiritual, ela está lá dentro, cada um com os seus sentimentos, a sua construção, é totalmente individual. Então, não é o lugar que você está, a crença que você professa, é no que você, como pessoa, acredita, é o que você, como pessoa, pratica devido aos seus pensamentos, porque só quem sabe o que a gente é e quer somos nós mesmos. A gente pode confessar tudo às pessoas, mas tem coisas que só a gente sabe e às vezes a gente não quer nem saber dessas coisas, né? Normalmente são aquelas coisas meio ruinzinhas. As boas a gente faz questão de exteriorizar, mas ainda tem umas sombrinhas assim, umas coisas meio duvidosas que a gente deixa lá e se enganando. Não, que isso, não tem nada a ver comigo. A gente mesmo se engana.
E esse processo no Espiritismo é uma delícia, porque faz isso, faz a gente se escancarar um pouco, entendeu? A gente vai ouvir coisas aqui, principalmente pela voz de Jesus através do Evangelho, de mais de 2000 anos atrás, que vai fazer mexer alguma coisa lá dentro e dizer, puxa vida, não é possível que eu vá sair desta vida ainda mascarando uma coisa tão óbvia, que eu sei. E penso que ninguém sabe, mas todo mundo sabe. E eu penso que só eu sei, né? Então, é bom isso. E depois que a gente abre esses armários internos que estão meio trancafiados lá e só a gente sabe onde está a chave, é tão mais prazeroso e leve a vida se torna, né? Parece que você tira uma coisa muito pesada lá de dentro. Eu, às vezes, costumava dizer às meninas assim, parece assim que a gente está carregando uns sacos de batata pesado e a gente se sente na obrigação de carregar aquilo, tanto pertencendo a nós, como às vezes pertencendo a outros, né? Outras pessoas que a gente acha que tem que carregar desse jeito, mas que quando você larga aquilo, parece que o passo vai mais leve, né? Vai mais leve, embora quando apareça qualquer outro acontecimento, às vezes você descobre um outro armário. A gente não vai ficar pleno nessa vida. Não vamos conseguir resolver tudo, nem eliminar tudo. Mas se a gente não começar a cavucar, a garimpar, né, esse garimpo interno aí, e de repente achar que realmente a gente acha a dor, a gente acha a sombra, mas a gente acha coisas assim que brilham e que às vezes sobrepõem aquela sombra, aquele peso que a gente desconhece, mas a gente não quer buscar. Mas é com essa atitude que tomamos, às vezes, de sentar e ouvir, de pegar alguma coisa e ler, ou alguma coisa e assistir, ou conversar com alguém, que esse movimento começa a ser feito, né? Aí está o milagre de Deus. Quando a gente busca o milagre, é esse. Olha, eu comecei a cavucar, mesmo meio inconsciente. Deus sente isso e aí faz o que tem que fazer, que é nos ajudar a aprofundar, né? Então, devido a esse capítulo traz, né, essa parte da gente entender a caridade moral e a caridade material, e vem, nesse mesmo tempo, essa pergunta, esse encontro de Jesus com o doutor da lei, que Lucas traz no capítulo 10, versículo 25 do evangelho dele. O doutor da lei pergunta assim a Jesus para o tentar, para o provocar, né? O que é que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Isso era normal no tempo de Jesus, nessa época que ele começou a andar pelas cidades. Quando ele andava ainda pelas beiras dos caminhos, nos lugares mais menores, não acontecia tanto, né, Tom? Hoje Tom estava falando sobre isso. Mas quando ele entra na cidade, as coisas se apressam. E aí o cara pergunta só para ver, né, o que é que ele ia responder, porque nessa época o que eles queriam era que Jesus dissesse alguma coisa contra a lei de Moisés. E aí, dizendo alguma coisa, ele poderia ser preso, né? Mas aí Jesus, que não é bobo nem nada, era baiano, claro, né? Vocês sabem, né? Jesus nasceu na Bahia. Não contaram, não? É porque a aula número 1 começou no início do ano, essa aula, né? Aí Jesus pergunta a ele assim, o que é que está escrito na lei? Né? Aí ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que tem na lei. Aí Jesus diz a ele, faça isso e viverás. Quer dizer, ele não diz a lei de Moisés, né? Ele diz, então faça isso. Porque a lei está correta, né? Só precisa ser cumprida, mas está correta. E é interessante que nessa fala da lei, aí a gente vai depois passar para a parábola do samaritano para ver como isso acontece na realidade, né? Como é que a gente consegue amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito? Onde é que a gente vai buscar tanta coisa, né? Então, aí é que a gente vai ver a caridade, como ela atua, a material e a moral, né? Porque quando ele fala aqui, amar de todas as tuas forças, é de toda a sua condição material. Então, quando vamos fazer alguma coisa por alguém, envolve também, como caridade, a ajuda material.
Então, a gente precisa entender como isso pode acontecer, né? E de todo o coração, de todo o sentimento, quer dizer, querendo. Né? Não podemos fazer aquela caridade para aparecer, não podemos fazer uma caridade subjugando o outro. Então, a caridade, como é o amor em ação, quando a gente fala caridade, a gente diz amar. A gente não pode amar alguém fazendo com que a pessoa se sinta submisso, menor. Então, era por isso que a lei não conseguia, na época, ser cumprida. Hoje em dia, não, já estamos, né? 2.500 anos, né? Já fazemos tudo. Aí Jesus diz, faz isso e viverás, ou seja, faz isso e se salvarás, faz isso e evoluirás, faz isso, entendeu? Então, se a gente cumprir aquele pedacinho, já é. Não é, menina? Que coisa fácil, né? Só amar o outro. Aí o doutor pergunta, sim, mas quem é meu próximo? Né? Para ele logo ir fazer, já quer ver eu cumprir a lei, me mostra aí o meu próximo, que eu vou lá, né? Aí Jesus lhe responde, narrando a parábola do bom samaritano. Que todo mundo já sabe, mas a gente nunca sabe o suficiente. Cada pessoa que conta, aumenta um conto. É aquelas coisas, não é? Então, vou contar agora a vocês, mas não vou florear, não. Vou contar como ela é mesmo, viu? Como Jesus contava lá na Bahia. Ó, e o bom samaritano, a gente também tem que lembrar que lá na época de Jesus, haviam 12 tribos, né, que reinavam amigas concordando. Aí eu não vou contar a história toda, porque eu nem trouxe material para isso, né? Eram 12 tribos. Chega a época que eles se dividem. Então, ao norte ficam 2 tribos e 10 ao sul. Não, 10 ao norte e 2 ao sul. As 2 ao sul, a capital é Jerusalém. As 10 do norte, a capital é Samaria. Então, samaritanos e judeus passam a ser inimigos, né? Tão inimigos que os samaritanos, na parte deles do norte, eles constroem um novo templo que é para que os fiéis não tenham que ir mais a Jerusalém, dizendo que o templo deles era muito melhor. Deus estava lá, não estava, porque naquela época a ideia era que Deus estava dentro dos templos. Então, como eles estavam brigados agora, onde estava Deus? Aí no meu, não é no meu, aí haja guerra para... Né? Então, Jesus dá o nome dessa parábola, da parábola do bom samaritano. Porque para os judeus, todo samaritano era nojento, era herético, eles repudiavam mesmo. Né? Não comiam na mesma mesa, não pisavam no mesmo lugar, era fogo. Mas aí Jesus diz assim, que um homem, não diz quem era, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões. Né? Jericó para Jerusalém. Então, um homem que descia era um homem qualquer, ele não disse a nacionalidade do homem. E vocês também têm que saber que naquela época as pessoas eram conhecidas na sua origem pela capa, né? Era a cor da capa, ela até já fez uma palestrinha da capa, né? Era a capa, a roupa, corte de cabelo, tem barba, não tem barba. Então, as características físicas da pessoa faziam com que ela fosse identificada de que casta era, de que região era, assim eram conhecidas. Só que Jesus diz que esse homem que caiu em poder dos ladrões, apanhou, foi roubado, deixou ele semi-morto, a cara estava meio machucada, ele estava semi-nu, então já não dava para ver de onde ele era. Por isso que ele diz que era um homem, né? Aí um sacerdote vem descendo pelo mesmo caminho e vê aquilo que aconteceu e vê aquele homem ali, né? Aí ele fica olhando assim, mas ele diz assim, meu Deus, como é que eu vou socorrer esse homem, né? Um levita também passa naquele lugar, observa e segue. Quer dizer, o sacerdote, a gente fica assim, mas meu Deus, um sacerdote, um homem de Deus, vê uma pessoa caída, machucada, não ajuda? Até nós que não somos nada, na hora a gente ia ver, né? Porque hoje a tendência, tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente pode trazer para a vida de hoje, né? Um homem que está ali, você pode pegar seu celular, bater lá, tirar até um selfie assim, mas manda pelo WhatsApp para alguém da autoridade, algum lugar que venha socorrer aquele homem. Vocês, eu não quero pegar nele, mas eu vou pelo menos mandar a foto, não é? Ou manda um bilhetinho, isso hoje, mas naquele tempo não tinha.
Por isso que Jesus já bota um sacerdote, que é uma pessoa de Deus. Mas o sacerdote passa, vai embora. Ele olha assim, mas ele não pode fazer nada. Não era porque ele era ruim. Ele era uma pessoa de Deus, dentro da concepção dele. Mas naquele tempo, na região dele, o sacerdote que atendesse uma pessoa, tocasse numa pessoa que não fosse do lugar dele, da casta dele, da raça dele, ele ficava impuro. Então, como ali ele não podia dizer se era ou se não era, ele preferiu não arriscar. Ele já pensou, se eu pego e fico impuro? Aí ele vai embora. O levita, que era um doutor da lei, era uma pessoa, autoridade também na cidade, né? Assim como o sacerdote era, olha assim e diz, bom, se o sacerdote não pegou, quem sou eu que vou pegar, né? Ele é o homem de Deus, vai ver que não é para pegar mesmo. Aí o levita vai embora. Mas, Jesus diz, um samaritano que viajava, tendo visto, ele foi tocado de compaixão. Compaixão é um sentimento, né? Não é um sentimento de pena normal. Ai, estou com uma peninha dele, não. Compaixão é um sentimento, você diz assim, puxa, é uma pessoa humana e está ferido e precisa de ajuda. E se fosse eu? A compaixão lhe leva a essa posição. Você não tem apenas dó. Ai, estou com pena, tadinho, coisa ruim que aconteceu com ele, não. Você, na hora, diz, e se fosse eu aí? E se fosse um filho? E se fosse alguém que eu amo muito? Puxa vida, eu gostaria que alguém parasse. Então, dentro desse meu raciocínio, eu vou ajudar. Isso é compaixão, né? Diferente da pena. Por isso que sentir pena de alguém é o pior sentimento que você pode ter com alguém, é dizer que peninha, porque parece que está diminuindo a pessoa. E a pessoa simplesmente está passando, às vezes, por um problema que você ou qualquer pessoa que você conheça poderia estar no mesmo lugar. Então, não adianta esse tipo de pena, né? Aí o samaritano não tinha selfie naquele momento, né? Todo mundo que poderia, na hora, bater o selfie e mandar já tinha passado. O samaritano aproxima-se do caído, do homem caído, passa óleo e vinho que ele trazia na bagagem dele, que eram produtos, né, caríssimos. Olha a parte das forças, né? Entrando no mesmo momento que entra o sentimento, né, de todo o seu coração. Coração é sentimento. Ele já atendeu o homem pela compaixão que sentiu. E atende o homem materialmente, usando as coisas caras que ele estava levando, também pela simples vontade de ajudar. E passa nas feridas, né? Depois, pega o rapaz, coloca no cavalo, leva ele numa hospedaria, continua cuidando dele, né? Aí chama, é que não tem aqui essa parte. Aí continua cuidando dele, como ele tem que resolver um problema lá adiante, numa outra cidade, ele deixa um dinheiro com o hospedeiro, pede que cuide dele, chame alguém que compre as coisas que ele necessita, já deixa pago e diz que volta dali a 2 dias, né? E segue o caminho dele, que ele tinha alguma coisa para resolver. Aí ele pergunta ao doutor da lei, me diga agora, doutor da lei, qual desses 3 te parece ter sido o próximo dessas 3 pessoas, né? Quem foi o próximo? Aí o doutor da lei diz, aquele que usou de misericórdia, né? Ele não acusa nenhum, mas aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus diz a ele, então vai e faz o mesmo, né? E aí o cara sai todo cabisbaixo, né? Então, essa é a lição. Isso foi há 2000 e tantos anos atrás, isso a gente ouve sempre, né, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, e a gente deve se perguntar sempre isso, né? E o que é que eu tenho feito, né, com o meu próximo, né? Quem é o meu próximo? Isso é uma pergunta. Quem é o meu próximo? E a gente fica analisando. Outra pergunta é dizer, meu Deus, eu vou ser próximo de quem? Porque se eu caio ferido, e diante de mim passa uma pessoa cheia de crenças limitadoras, ou passa alguém
que ache que eu não sou da cor adequada, não tenha o cabelo adequado, eu não tenha alguma coisa que faça com que ela sinta o impulso de me salvar. Meu Deus do céu, eu sou próximo de quem? Porque eu quero ser o próximo do meu inimigo. Contanto que ele venha cheio de compaixão e me atenda, né? Então, por isso que a parte material das nossas vidas não importa muito. Importa bastante o que a gente está construindo dentro, né? Onde está o reino de Deus? Está no coração do homem. Né? Enquanto Judas, enquanto Pedro, tanta gente pensou que o reino de Deus era uma construção fora, e Judas morreu por causa disso, pelo dinheiro que queria ter para construir o grande império. E Jesus dizia, o reino de Deus é uma construção no coração, e cada homem faz o seu, cada homem bota o seu tijolinho. Então, é legal, né? Aí eu gosto disso, porque eu acho que naquela época a gente não entendia direito essas coisas. Hoje parece que a gente já entendendo, internalizando um pouco, quando as coisas acontecem, a gente pensa, bom, o que eu posso fazer só é o self, eu vou fazer. Eu posso chamar alguém, eu posso pedir socorro, eu posso botar no meu carro e levar. É seguro, porque hoje em dia a gente tem como avaliar as situações e não simplesmente passar batido. Não passo batido, porque se eu não puder parar, eu faço uma oração. Quando a ambulância passa, eu não vou mais reclamar, eu vou fazer oração pelaquela pessoa que está dentro, que pode ser alguém que eu queira muito bem. Como é que eu vou saber se eu estou dentro do meu carro e a ambulância passa? Aí depois vou saber que aquela pessoa morreu, que passou por mim e que na hora eu disse alguma coisa bem negativa, porque aquela zoada estava me incomodando e atrapalhando a minha passagem. Entendeu? Então, hoje a gente já tem como raciocinar, né? Aí Jesus vai deixar esse ensinamento. Então, o modo da gente crer não é condição para a salvação. A crença externa, a religião, o templo que frequenta, não é a condição real da salvação. E o mundo já houve tantas mortes, tantas matanças, por causa da religião, por causa de crer nisso, ou crer naquilo, ser isso ou ser aquilo. Então, essa religião formal, dogmática, não é condição. A única condição é ter praticado a caridade, é ter aprendido alguma coisa com as lições de Deus. Porque todos os lugares vão trazer a mensagem do Evangelho, né? A mensagem de Deus. Mas como eu estou internalizando isso? Como eu estou praticando isso, né? Então, quem seria esse homem caído hoje? Né? Quem seria? A humanidade inteira? Estamos todos, a gente olha o mundo, não tem lugar nenhum que viva completamente a paz, né? Ainda. Né? São saqueados os bens, a paz, a oportunidade. Que bens são esses, né? Os direitos humanos. E deixamos caídos com calúnias, com palavras e com atitudes. Porque a gente vê tudo isso acontecer, mas qual a minha atitude diante da televisão, do jornal, daquele que me conta os problemas do país ou as soluções? Qual a minha atitude? Como eu vivo isso? Né? Eu sou o próximo dessas coisas que estão acontecendo. Somos todos nós o próximo. Né? Então, quando a gente ouve que está tal lugar... Puxa vida, olha, acabou a guerra, está tudo em paz, todo mundo arrumando. Olha, tanta gente está ajudando a África. As gotas de amor aqui ajudando o Haiti. Puxa vida, que coisa bacana, cada um fazendo um pouquinho que pode. Isso tem que nos dar felicidade, sabe? A gente olhar assim, que Deus abençoe essas pessoas que estão generosamente fazendo esse processo de jogar uma gotinha no oceano. É um copinho. Mas Maria Teresa de Calcutá dizia, se ela não usasse o copinho dela para fazer a caridade, o oceano ia ficar mais vazio. Não ia estar tão cheio. Então, a gente acha, às vezes, eu vou ajudar, mas eu tenho tão pouco para dar. Mas é esse pouco, junto com outro pouco, que a gente forma muito, né? Então, quando a gente vê as coisas acontecerem, vamos lembrar que uma irradiação, um pensamento, né, que a gente emita naquela hora para aquela região, tanto porque está bom como porque não está, vale muito a pena.
Vale muito, né? Nós não podemos estar lá, nós não podemos resolver. Mas vamos parar de criticar, vamos parar de julgar, vamos parar de condenar e executar, porque a gente julga, condena e executa em casa, de frente da televisão. Imagine várias mentes assim. Não, o quê? Matou ali, explodiu aquela sinagoga? Mata esse cara. Não vale nada, tem que ser destruído. Ué, ele é tão doente como qualquer outro doente que esteja sentado num gabinete político, assinando papéis para tirar a merenda da boca das crianças, para tirar o dinheiro do hospital que compraria remédios, que... Entendeu? Então, não importa se porque explodiu. Explodiu é chocante, o outro não é? Olha aí quantos países estão à míngua, né, por causa de meia dúzia de pessoas que só têm intelectualidade, mas não têm amor no coração. Então, a gente tem que pensar assim, cada um de nós, aonde a gente estiver, em qualquer hora, ouvindo o rádio do carro, a gente pode, na hora, acender uma vela. É uma luz no meio da escuridão, mas é, né? E quem somos nós também? Somos o sacerdote, o levita ou somos o samaritano, né? Quando fazemos as nossas atitudes. Exercemos a caridade? Vamos além da prática externa do exercício da caridade? A prática externa é essa que a gente faz em grupo. Principalmente em grupo é bom, porque todo mundo sabe o nosso nome, todo mundo sabe o que a gente faz, todo mundo espalha por aí que a gente faz um bocado de coisa. E a gente não está pensando profundamente naquela atitude que está tendo na hora da caridade. Por exemplo, as meninas fazem as toquinhas, né? Toquinhas, faz peruquinhas para o Hospital do Câncer. Cada movimento desse que elas estão fazendo ali, elas estão formando uma coisa que vai levar um sorriso no rosto das pessoas que vão receber. Então, na hora de fazer, tem que pensar, puxa vida, eu quero que isso aqui vá coroado de energias. Que a pessoa que bote isso aqui na cabeça receba aquele banho. Vai fazer um enxovalzinho, formar um enxovalzinho, já pensando. Crianças vão vestir isso. Eu não quero saber a quantidade, não quero saber se está azul, se é vermelho, se... Eu estou pensando que esse material aqui, que não serve para mais ninguém, que foi doado, serve sim. Vão esquentar e aquecer corpinhos, vão levar sorriso aos lábios das mães que vão dizer, puxa, meu filho tem um enxoval, que coisa linda, né? Que as meninas mandam lá da Rocinha a foto do pessoal quando recebe os enxovais. Ave Maria, parece que aquilo é ouro em pó, porque não tinham nada. Né? São mocinhas de 12 a 20 anos que estão, durante o tempo da gravidez, nessa estação do Centro Espírita Rita de Cássia, lá na Rocinha, tomando aula todos os dias para aprender, né, a criar o filho que vai ter, aprender os problemas todos advindos de uma gravidez precoce e conscientizando-se de que não deve repetir o ato. Ainda está cedo, cria esse primeiro, vamos ver, tentando organizar a vida das pessoas. Isso é maravilhoso. E aquele grupo vai se vestir, vai estar, né, todo bonitinho lá no braço de suas mamães, com as roupinhas. Não é legal? Eu acho. Não é bom? Mas a gente tem que valorizar. É que às vezes a gente não valoriza. Tem coisas que a gente... meio que dá uma cesta básica. Você diz assim, poxa, que bom, matei a fome de fulano. Mas não é. Ali são alimentos, vão entrar naquele corpo. A gente não quer... Primeiro que um saquinho de cesta básica não mata a fome de ninguém. Dali a 3 dias acabou, porque a casa é cheia de gente. E vai precisar de mais, e aí você vai dizer, não, é só mês que vem, porque aqui a gente não dá toda semana. Né? Então, a gente tem que pedir por aquele pacotinho. Rapaz, meu Deus, bota aí umas energias nessas comidinhas aí para o pessoal se sentir nutrido o maior tempo possível. Chegar no outro dia, a mamãe perguntar assim, tá com filho e fome? Eu não, só quero um pouquinho de água. Né? Aí, meu Deus, né? Fazer, não é, a gente... o que é que a música disse, né? A música que Paulo... O poema de Paulo. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, se eu tiver o dom de curar, o dom de fazer um milagre, o dom de... Se não for com amor, acabou-se.
Olha quantas pessoas estão aí com suas vidas totalmente desnorteadas neste momento, porque tinham um dom, tinham uma capacidade, né, fluídica de fazer alguma coisa, mas não conseguiram se manter dentro da proposta de Jesus, porque não eram evangelizados. É uma pena. Mas a gente tem que fazer isso conosco, já que estamos com o poder na mão de entender alguma coisa, né? Estamos aqui deliberadamente, por nossa vontade, de aprender. Então, é muito legal. Então, vamos além da prática externa, né, do exercício da caridade. Então, a caridade que Jesus e os espíritos evoluídos se referem é essa. É benevolência para com todos. Benevolência é bondade, né? Não é ser bonzinho. Bonzinho, o inferno está cheio. É ser bom, bondoso, né? O atributo de Deus como bom, o que a gente fala de Jesus ser bom, é aquele bom mesmo. Não é aquele bonzinho que, você é bonzinho só para... Não. É saber dizer não também. É saber, né, essa bondade que a gente sabe que salva. Ser indulgente para com as imperfeições alheias. A indulgência é que gera compaixão. A indulgência, a compaixão e a indulgência fazem com que a gente pense na segunda chance que aquela pessoa merece ter, apesar de, né, a gente sabe que a pessoa vai fazer melhor. E o perdão das ofensas que foram recebidas. Então, esqueci. É tolerância, é compreensão para com os defeitos dos outros, sem humilhar ou constranger também aquele que está em posição inferior. Isso é uma das posições básicas da caridade. Não humilhar, não se colocar acima. Porque caridade não tem essa coisa. Se eu estou dando, eu estou acima. O que está recebendo está embaixo. Caridade é ponte. Graças a Deus, eu estou tendo uma oportunidade de ter alguma coisa que eu posso fazer pelo outro. E o outro, por aceitar e estar aqui para receber, está fazendo a caridade de promover dentro de mim um preenchimento no meu vazio interno, na minha falta de tolerância, tudo que a gente tem de negativo. É o que o outro lhe dá oportunidade. Aquela pessoa que lhe diz assim, puxa, obrigada, fulano, por isso. Ave Maria. Aquilo você, por mais que eu agradeça a ele não vai entender o tanto que ele está dando, né, do que você que forneceu materialmente. Então, qualquer que seja nosso grau de evolução, nós vamos estar sempre colocados entre um superior que nos guia e nos aperfeiçoa e um inferior perante o qual temos deveres a cumprir. Precisamos ser bons. É a boa vontade em ajudar desinteressadamente os que precisam de ajuda. É saber falar e ouvir, dando ânimo àquele que sofre, ressaltando suas qualidades ao invés de apontar erros. A não reação à agressividade do outro desarma a máscara da prepotência. E o perdão, perdoar significa não somente esquecer o mal recebido, mas também não desejar nenhum mal a quem o pratica, né? Esse é o perdão que às vezes a gente ainda não consegue. Porque além de esquecer, você tem que desejar todo o bem que você puder, né? E normalmente, quando a gente diz assim, eu perdoei, mas fulano não me perdoou, né? Às vezes a gente fala isso. Então, por isso que o perdão, na sua maioria das vezes, ele necessita de uma retratação, né? Não é na mesma vida, às vezes, que a gente consegue. Então, você perdoa, o outro parece que perdoou, mas está meio assim. Mas vai ter que haver um outro encontro, uma outra oportunidade em que você faça alguma coisa por aquela pessoa tão marcante que ela jamais vai se lembrar da ofensa. Então, sempre que lembrar de você, vai lembrar assim, puxa, fulana que salvou minha vida. Entendeu? Então, a gente substitui, através das nossas atitudes positivas, a gente, na hora, substitui uma lembrança danosa por uma lembrança boa. E os encontros depois, em outras vidas, a gente ainda não reconhece a pessoa, porque estamos numa outra performance, né? Vamos dizer que a gente fez um mal muito grande a um irmão mesmo, de sangue. E ficamos inimigos aquela encarnação toda, mesmo pedindo perdão, mesmo perdoando também a parte do outro, mas o outro não perdoou. Aí, então, numa outra vida, a gente pode vir assim como mãe dele.
daquele ser que lhe odeia. Então, vai ser aquele filho meio danadinho, quando você pega, ele quer lhe empurrar aquela coisa, e você está ali chamegando, e está com fome, você dá comidinha, e está sujinho, você limpa, e ele naquela agonia, mas ele começa a gostar, porque sente uma dor, você já está ali. Está com fome, você já está dando. Cresce um pouquinho, ai, não pode comer isso. Você vai, pode sim, dá um brigadeirinho aí. Sabe, é você, aí você se transforma no grande amor, né, na vida daquele filho. Quando ele pensa em alguém, até para ter depois, ele vai, bom, tem que ter a cara de minha mãe, o jeito de minha mãe, senão... Né? Então, quando desencarnam, que ele te vê e lhe reconhece como aquela irmã inimiga do passado, ele não consegue mais. Porque o amor que ele sente é tão genuíno agora e é tão grandioso, toda atitude legal, ela substitui, na hora apaga aquela mágoa. É a única coisa, né, dizem os espíritos, que conseguem realmente sanar um conflito, é a retratação. É quando você tem a oportunidade de viver de novo com aquela pessoa. Então, a caridade, ela vai abranger todas as virtudes. Por isso que caridade e amor é a mesma coisa, né? Quando a gente fala caridade, a gente está falando de amor em ação. Então, as virtudes, humildade, brandura e benevolência, indulgência e justiça. É a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. A gente ainda não consegue amar plenamente, porque o orgulho e o egoísmo ainda têm os seus filhotes, né, dentro de nós. Então, a gente ama, mas ama meia boca ainda, sabe? Então, não é ainda aquele amor mesmo pleno. Mas vamos, estamos caminhando, né? E agora eu trouxe... Deixa eu botar para cá um pouquinho. Apaga a luz aí. É só um videozinho para a gente ver, assim, quando a gente está vivendo o orgulho e o egoísmo tão forte em nós, e a gente tem, às vezes, umas atitudes bem... Bonzinho ele, né? A gente não faz isso, não. Oi, Deus, oi, Deus. A cara de Deus como é lindo. Tá, vai. Bora, filhinho. Agora. E a mão tá no bolso, né? Ali é Deus também. Tirou a mão. Tirou a mão do bolso. Oh, tá vendo? Você consegue, bobo? Pay it forward, é legal? Mas não é. Eu boto, quando eu salvei esse vídeo, eu boto assim, mãos enferrujadas, para eu lembrar, entendeu? Depois do que se trata. Mas não é. Às vezes a gente tem tanta oportunidade de fazer alguma coisa simples, não é que dá trabalho. Mas a gente diz, não é trabalho, né? Não é alguém que eu conheço, coração limitado.
Então, eu passo batido, né? Então, a gente está nesse momento agora, dentro de uma casa, né? Escolhemos estar aqui e temos aqui um campo de trabalho, Ave Maria, inesgotável. Todo lugar que você perceber que precisa de alguém, pode se prontificar a ajudar, fora aqueles que você não sabe que funciona, mas que está precisando, né? Mas é um exercício bom a gente fazer as coisas com os espíritos que a gente não vê, porque a gente trabalha aqui não porque o centro precise da gente. Tem uma coisa, menina, é isso, viu? Porque esses espíritos são muito metidos a besta. Eles não precisam de nós. Então, nós é que precisamos do serviço que eles nos deixam prestar. Então, trabalhar num lugar desse é bom porque a gente está fazendo por nós. É mesmo que, pô, eu vou deixar de ir na farmácia comprar aquele remédio caríssimo para ver se para a minha dor e vou 2 vezes na semana no centro e ajudo em alguma coisa, ou 1 vez por mês, ou de 2 em 2 meses, e ajudo em alguma coisa. As então, tá vendo? Vai aí, ó. Não, mas não fique forçando a barra, eu só estou deixando uma mensagem positiva, né? Né? Então, concluindo, quem é o próximo, além dos nossos amores, né? Aqueles que queremos bem? Quem é? Diz Emmanuel, que é alguém que nunca vimos. É aquele que nos trata mal, aquele que precisa de ajuda. É aquele que nos impõe um problema. É aquele que nos calunia e aquele que nos induz ao erro. Você viu que o Ferrujado lá, ele foi logo procurar tudo que ele não gostava de fazer. Né? Essa é a grande caridade, porque fazer caridade por aqueles que a gente ama não é caridade. É automático, a gente já ama e faz. Agora, você fazer coisas... Aqui no centro eu sempre pergunto, quando a pessoa diz, eu queria ser voluntária, eu digo, o que é que você não gosta de fazer? Porque fazer o que gosta, né? Muitas dizem assim, eu não gosto de negócio com criança. Eu digo, estamos precisando de criança. Entendeu? E às vezes a pessoa começa, eu não gosto de ir na cantina, eu não gosto de limpar, eu não gosto de falar, eu não gosto de escrever. Então, quando a gente começa a fazer, aí a gente vê, meu Deus, mas como eu gosto disso que eu faço. Interessante, né? Mas a gente tem que tentar. Então, desejo uma boa semana a todos, que dê tudo certo nessa semana.